Olá, mais uma vez aqui estamos, não é? Para a nossa conversa semanal, para a gente poder ler um pouco, aprender um pouco, não é? E por que não ensinar um pouquinho também. Eu gosto sempre de falar fácil, sem muitas complicações, para que você então entenda melhor. Pequenas histórias, contos, que no final nos dão alguma coisa de bom a ser retirada disso. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma história que, como eu disse, nós pesquisamos na internet, com auxílio aqui da minha filha Bárbara, e essa história chama-se O Samurai e o Pescador. De vez em quando a gente vai olhar aqui na colinha, né? Faz parte, mas essa história é uma história muito legal. E ela começou lá no Japão, há muitos e muitos séculos atrás. Havia então um samurai que era muito querido ali na sua vila. Um cara muito bom, um cara que ajudava sempre as pessoas de uma maneira geral, os mais humildes. Ele fazia caridade, sempre que ele era requisitado, ele ia lá incontinente para auxiliar de uma maneira caridosa e dedicada ao ser humano. E ele foi designado para uma missão, não é? Ali numa cidade próxima. E ele, como bom obedecedor, como bom subalterno, ele foi até esta cidade cumprir esta missão. Chegou lá, cumpriu o que lhe foi determinado, e na volta, passando próximo a um rio, ele viu um pescador. Ele viu um pescador e esse pescador estava triste, amuado, né? Como a gente costuma falar, quase chorando. E ele ficou sensibilizado com aquela cena e chegou perto, foi próximo do pescador e perguntou para ele: meu amigo, né? O que está acontecendo? Por que você está aí com toda essa cara tristonha? E o pescador agradeceu primeiro a gentileza dele ter parado, dele ter se sensibilizado com o problema dele, e isso o pescador agradeceu. E aqui nós abrimos um parênteses para lembrar daquela parábola de Jesus e o bom samaritano. Todos nós conhecemos o bom samaritano, não é? Que um cara foi assaltado, levaram as coisas dele, o seu cavalo, machucaram ele, e ele ficou lá estirado no chão. Passou um doutor da lei, uma pessoa que conhecia as leis, nem deu bola para ele. Depois passou uma outra pessoa também, um bom conhecedor, né? E também não deu bola para aquela pessoa toda machucada. Um outro homem vinha, olhou para ele, parou, cuidou das feridas, deu água para ele, colocou ele no cavalo e levou ele ali então até a próxima cidade em uma pensão. Cuidou dele e falou para o dono da pensão: cuida e depois eu te ressarço do que você gastar. Então, quem é o nosso próximo? Essa é a questão. Não é? Muitas vezes pessoas precisam de nossa ajuda e a gente faz vistas grossas, a gente não quer ver, a gente vê, mas a gente deixa ali de lado, né? Finge que não é com a gente. Isso não aconteceu com o pescador. Aí o samurai foi lá e o pescador disse para ele: ô meu amigo, eu contraí algumas dívidas e o dono quer levar o meu barco. Ele quer levar o meu barco e é deste barco que eu tiro o sustento para a minha filha, para a minha família. E se ele assim o fizer, não é? A gente vai ficar sem condições de sustento. Se ele confiscar o nosso barco, nós vamos ficar sem condições de sustento. Porque a gente vai passar fome, não é? Com certeza. Aí o samurai ficou então comovido
comovido com aquela história, com as dificuldades do seu próximo, e tirou uma bolsa e deu para ele o dinheiro, para ele quitar as dívidas, não é? E falou o seguinte: só que não é um presente. O samurai, ele tinha por hábito não dar presentes, porque ele falava que estimulava ou estimula a ganância. Daqui a 1 ano eu volto e você então me paga. Quando você conseguir aí, através da pesca, você conseguir tirar o seu sustento e o dinheiro para me pagar. 1 ano nesse mesmo local, eu volto e você então quita a sua dívida. O pescador ficou extremamente contente, até porque o samurai disse que não ia cobrar juros, não é? Prometeu que conseguiria o necessário para pagar o empréstimo, agradeceu 1000 vezes pelo gesto de bondade do samurai. O samurai foi embora, não é? Mas a história dele mal havia começado. O samurai voltou para o local combinado para receber, não é, o dinheiro, já que não era o empréstimo, já que era o empréstimo e não era um presente. Só que naquele local ele sentiu uma grande emoção de estar ali, porque é gostoso fazer a caridade, é gostoso ajudar ao próximo. A gente se sente bem. Quem é ajudado na realidade não é só o próximo, nós também somos ajudados. Essa sensação é maravilhosa. E ele esperava então que a ajuda que ele deu tivesse servido para melhorar as condições de vida do pescador. O samurai procurou o pescador, procurou no local combinado e não achou. Ele começou então a perguntar aos outros pescadores a história, começou a procurar ali nas redondezas, e os pescadores então, um deles, não é, indicou aonde esse pescador que lhe devia morava. Ele foi até esta casa e lá percebeu que só estavam o filho e a esposa do pescador. O filho e a esposa. Mas ele viu que eles estavam dissimulados, que eles estavam escondendo alguma coisa, e percebeu então que eles estavam mentindo. O samurai ficou nervoso, ficou estressado, bravo, e começou a procurar o pescador em todos os locais possíveis, até debaixo das pedras ele procurou o pescador, e acabou achando ele na beira de um precipício, escondido numa caverna. E o pescador, não é, quando viu o samurai, ficou apavorado. A única coisa que ele disse para o samurai é que o ano tinha sido péssimo, que ele não tinha conseguido a pesca necessária para suprir as necessidades da família e para juntar dinheiro para o samurai. O samurai, nervoso, estressado, bravo, falou: ingrato, eu te ajudei quando você precisava, você me apunhalou pelas costas, é assim que você me agradece? O pescador não sabia o que dizer. O samurai, então, tomado pela raiva, pegou a espada para castigar o pescador, tirou a espada e ia ferir o pescador. O pescador, então, diante daquela situação, ele ali triste, ele ali sobrepujado, né, disse: me desculpa. E quando o samurai ia dar o golpe, ele falou: se sua mão se levanta, controle o seu temperamento. O pescador disse: se o seu temperamento sobe, controle a sua mão. Vamos lá de novo. Se sua mão se levanta, controle seu temperamento. Se o seu temperamento sobe, controle a sua mão. O samurai então
se deteve, né, espantado com aquele rompante de inteligência, de cultura do pescador que ele não esperava. Um homem humilde como aquele, não é? A gente tem uns problemas com isso. Vocês percebam que muitas pessoas são humildes, ignorantes até em termos de escrita, mas são muito inteligentes, são muito conhecedoras, nos dão bons conselhos. Eu conheci pessoas assim, que não tinham mal o terceiro ano primário, mas eram de uma inteligência espetacular. Ao passo de um conhecimento, né? Ao passo que pessoas que tinham faculdades, mestrados, etc., eram pessoas completamente ignorantes, arrogantes e orgulhosas. Diante disso, o nosso amigo deu mais um ano, né? Vamos conversar. O nosso amigo samurai deu mais um ano para o pescador se ajeitar, que ele ficou espantado com o que o pescador disse, como eu falei. Deu mais um ano para o pescador se ajeitar e ele voltaria então para cobrar o que era devido. E aquilo que o pescador lhe disse ficou na cabeça dele. Ele tirou um proveito, ou seja, ele aproveitou aquele ensinamento, que assim a vida nos mostra. Nós temos que tirar os ensinamentos da nossa vida. Os problemas que nós estamos passando e passaremos, nós temos que aprender. Aprender que se nós já passamos um problema e ele de uma outra maneira voltará, de outro jeito nós teremos outro problema, nós conseguiremos passar por ele. Nós conseguiremos supri-lo, já que da outra vez assim o foi. Mas as alegrias também. As alegrias vão e vêm. Nós temos que aprender neste caldo de emoções a entender melhor a vida, a compreender melhor a vida e perceber que as emoções, elas vêm e vão, boas ou ruins, e que através do conhecimento, da calma e da experiência, nós vamos evoluindo e aprendendo. Nós vamos voltar ao samurai? O samurai, então, todo alegre, voltou para sua casa. Ele voltou para sua casa à tarde da noite, que ele não esperava esse tempo ali com o pescador, né? Então ele voltou tarde da noite para a casa dele. E ele viu, então, que a luz do quarto, viu pela janela, que a luz do seu quarto estava acesa. E era estranho, né? Porque já era muito tarde. Ele olhou, se aproximou, olhou pela janela e percebeu que a sua esposa estava na cama, mas que do lado dela havia um outro samurai. Ele ficou exasperado, nervoso, bravo e, sem pensar, sacou a sua espada, se aproximou devagar, estava a ponto de entrar para cometer uma bobagem, uma loucura, quando ele, que assimilou aquilo que o pescador lhe disse, lembrou do que o nosso querido arrebanhador de peixes disse, que foi, e eu vou repetir: se sua mão se levanta, controle o seu temperamento. Se o seu temperamento sobe, controle a sua mão. Ele respirou fundo, abriu a porta e simplesmente falou: cheguei! A mulher acordou e veio recebê-lo, toda alegre, feliz, satisfeita pelo marido ter voltado bem. E disse então: olha quem veio dormir com a gente, a sua mãe. E a mãe dele veio, vestida de samurai. E ele perguntou então: mas mãe, por que a senhora está vestida de samurai? E ela disse: meu filho, eu me vesti de samurai porque se alguém nos visse pela janela, como você viu, ia imaginar, pensar que era você ou um samurai que estava aqui e não nos ia
né, não ia assaltar a gente ou fazer coisa pior. Se o ladrão visse a roupa que ela estava usando, pensaria que era um guerreiro que estava ali, e ele não se aproximaria. Então, o samurai, graças ao pescador, não cometeu uma loucura. A história não termina aí. Um ano depois, o samurai foi até aonde ele tinha combinado com o pescador. O pescador estava todo contente, todo feliz. Estava no local marcado e se propôs a pagar o que devia para o nosso amigo, com juros inclusive. O nosso amigo samurai com juros. Mas o samurai recusou. Fique tranquilo, meu amigo. Eu não quero o seu dinheiro. Você, na realidade, você não me deve nada. Sou eu que estou em dívida com você. Sou eu que estou em dívida com você. Por quê? Como eu disse, foi um simples pescador que ensinou uma grande lição de vida para o samurai. E tem uma frase muito legal que eu achei. A raiva é uma rajada de vento que apaga a lâmpada da inteligência. A raiva é uma rajada de vento que apaga a lâmpada da inteligência. Robert G. Ingersoll que disse isso. Então, quantas vezes nós, eu, você, nervosos, estressados, brigamos, não é? Falamos bobagens, gritamos. Quantas vezes a gente fez isso e depois nos arrependemos? Quantas vezes até nós agredimos alguém fisicamente e verbalmente, porque eu vou falar para vocês, eu já disse isso, existem coisas que nos dizem que ferem mais que um soco na cara, que uma patada de mula, porque dói. Dói muito, às vezes, as coisas que nos dizem. Então, quantas vezes nós agredimos o nosso próximo por bobagem, por um momento de histeria, por um momento de raiva? Meu amigo, quando você está com raiva, é a hora de você não fazer nada. Aquela velha história de contar até 10 é verdadeira. Porque eu tenho certeza que depois nós nos arrependeremos. Eu falo isso não só fisicamente, como eu já disse, mas em termos de palavra também. A palavra, eu já comentei isso aqui em outras palestras, enquanto você não fala, você é escravo, ela é a sua escrava. Enquanto você não fala, a palavra é a sua escrava. A partir do momento que você falou, você é escravo dela. Principalmente agora, onde tudo pode ser gravado, tudo pode ser filmado, mas mesmo que isso não existisse, você tem que aprender a se controlar. Eleve o seu pensamento. Puxa vida, mas é difícil. É difícil. O cara falou um monte de bobagem para mim e eu não vou dar um soco na cara dele? Não. Não. É nessa hora que os maus espíritos chegam até nós e ficam ali. Vai lá, bate nele, agride ele, xinga ele. Vibração. Nós temos que estar com boa vibração. Boas vibrações. Quanto mais alta a sua vibração, quanto mais altos os seus bons pensamentos, quanto mais tempo você esperar naquele momento angustiante, mais você ganha. E esses espíritos perversos, que a gente chama de zombeteiros, que só estão lá para te perturbar, vão embora. É difícil, mas é um caminho que a gente deve
tem que trilhar. Porque se você olhar para trás, como eu já disse, quantas coisas nós fizemos, quantas bobagens nós dissemos, e muitas vezes sem querer. Quantas fofocas nós fizemos que não precisava. Quantas coisas nós falamos que não ajudava em nada. Lembra das 3 peneiras de Sócrates, que foi o precursor do Espiritismo, aliás? As 3 peneiras de Sócrates. Pesquisa lá, coisa mais linda. Então, nós temos que começar. Nós temos que começar a nos educar. Para evoluir. Para evoluir. Porque senão a gente vai ficar nesse chove não molha a vida toda. E para quem acredita, outras encarnações na vida toda. E você fica ali, parado naquela mesma zona vibracional. E não aprende e não evolui. Vamos começar. Eu começo assim, de noite, perguntando para o meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, o que eu fiz hoje que eu não poderia ter feito? O que eu disse hoje que eu não deveria ter dito? O que eu poderia ter feito para ajudar alguém que eu não fiz? Às vezes o cara está lá caído, lembra do começo da minha palestra? O cara está lá caído do meu lado, bate no meu portão, pronto. Lá vem outro bêbado drogado me perturbar. Minha santa mãe dizia que às vezes Jesus bate no seu portão para receber a sua bênção. Isso ficou. Então eu também procuro agora, quem bate no meu portão, eu procuro sempre contemporizar. E outra coisa para finalizar a nossa palestra, não julgue ninguém. Quantas vezes nós julgamos errado? Há muitos e muitos anos atrás, uma escola infantil em São Paulo, as crianças começaram a falar que eram abusadas pelos donos da escola. Aquilo se propagou de uma tal maneira que a escola teve que fechar. Os donos foram vilipendiados, foram massacrados, uma série de consequências que eu não me lembro direito, mas eles sofreram processos e acabou com a vida deles. Sabe o que deu? As crianças estavam inventando. Então tomemos cuidado com o que a gente propaga, principalmente nas redes sociais, com os fake. Cuidado. Inclusive você pode ser responsabilizado. Muito obrigado. Obrigado de ficar comigo aqui até o final. Se quiser ir lá e curtir no meu canal, dar um joinha, a gente vai ficar feliz. Fica com Deus e até a próxima.